Em Brasília, 8h04. Estamos pontualmente 4 minutos atrasados. Peço desculpas pela minha pontualidade. Estava aqui reajustando os slides, incluindo os videozinhos e tal. Então, peço desculpas por isso. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, dizer que eu tenho um compromisso maior em trazer atualizações para vocês. Hoje eu pedi que a Gal enviasse para todos ex-alunos da modulação intestinal para poderem estar aqui. É sempre um compromisso com atualização, com artigos científicos e tal. Então, tem um artigo científico que eu tive o privilégio de ler nas últimas, sei lá, 48, não, 72 horas. Nas últimas 72 horas, então eu fiquei no compromisso de compartilhar com todos vocês. Então, antes de mais nada, quero agradecer pela presença maciça de todos vocês aqui e quero, claro, também ajustar aqui o que eu preciso ajustar. Então, eu pedi segundinhos para vocês aí para eu já ajustar aqui o que eu preciso ajustar. Só minhas ferramentas aqui, deixa eu achar como é que eu faço tudo isso. Aqui, ferramentas. Então, meu toque já está controlado. Eu preciso sempre controlar meu toque para que não fique aparecendo aqui as bolinhas vermelhas, nem que vocês possam ativar o áudio a qualquer momento e tal. Então, primeiramente, gente, quero ver. Deixa eu ver aqui, não está sendo gravado, tá tudo certo. Então vamos lá. Primeiro, muito obrigado a todos. Já somos mais de 200 e tantas pessoas aqui, entrando cada vez mais. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês fazerem parte dessas jornadas aqui. São jornadas de fóruns clínicos, prática clínica. E, bom, eu ministrei aula nesse final de semana, numa pós-graduação. E aí eu monto com todo carinho, com tanto amor, os slides lá e tal. E eu fico pensando, pô, para pós-graduação dos outros eu faço isso, por que que eu não faço para os meus alunos? Então, tomei o cuidado hoje de pedir para a Gal disparar para todo mundo, porque a minha forma de entregar para vocês esse over-delivery de conhecimento, por vocês terem investido em mim em algum momento na vida de vocês, é meu compromisso com a nutrição em gastroenterologia, tudo isso. Hoje, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta também que a gente está validando, um processo de construção, que não é um processo fácil, é um processo árduo de gerar uma interpretação de exames a partir de um ponto de vista. E eu sempre quero que vocês entendam que existem pontos de vista para interpretação de qualquer coisa. Então a pessoa pode olhar para mim e dizer, Murilo, tu é careca. Beleza, tudo bem, mas eu posso dizer, por exemplo, que eu não vou ter piolho. E é muito melhor não ter piolho em um lugar com infestação de piolho. Então, não ter cabelo em um local com infestação de piolho é fantástico. Isso não quer dizer que ser careca é uma coisa legal, porque quem tem cabelo, por exemplo, poderia estar na sala de interpretação dos... Lá, eu estava numa sala essa semana, e eu estou falando disso porque é um ponto de vista. Eu estava numa sala com 30 outros profissionais avaliando os cases de sucesso da Vitafor, e tinha um ar-condicionado ligado, e eu estava no lugar que o ar-condicionado pegava bem no meu coco, assim. E, gente, daqui a pouco eu tava de touca, eu botei a touca e fiquei interpretando ali os meus coisas. E aí a dona da Vitafor veio e chegou para mim, Murilo, mas por que isso, cara? Pra ti te concentrar, tu tem que estar de touca. Eu disse, não, Débora, é porque todo mundo que tá aqui tem cabelo, e esse vento tá vindo na minha cabeça e eu tô congelando pelo coco. Eu tô congelando o corpo aqui porque eu não tenho cabelo, eu não tô conseguindo proteger desse ar gelado que tá chegando na minha cabeça. Ela morreu de rir, então eu quero dizer para vocês que tudo na vida tem um ponto de vista, uma forma de ser interpretado, e os exames também têm uma forma de ser interpretado, uma forma de ser observado, e hoje nós temos um escopo no mundo da gastroenterologia de interpretação do gut health. O gut health, que é o intestino saudável, pode ser interpretado pelas facetas de 6 pilares do intestino saudável, que é assim que eu chamo o artigo que em 2026 revoluciona, no meu ponto de vista, o intestino saudável. Então, a gente alimentou uma IA com o paper, com o que eu interpreto sobre esse paper, e essa IA consegue pegar qualquer exame que você tenha feito e apresentar uma resposta àquele exame sobre a ótica dos 6 pilares do intestino saudável. Então, como essa IA consegue interpretar, em um momento ela vai dizer, olha, não temos dados aqui sobre serotonina. Porque talvez no exame que tu tenha upado
não tem a serotonina. Então ela vai dizer, olha, nesse pilar aqui, o marcador seria os derivados do triptofano, sérico e intestinal, e como não tem no seu laudo isso, ela vai dizer, olha, aqui não tem isso. Por quê? Porque ela interpretou sobre esse ponto de vista. Isso não quer dizer que ela está certa, nem que ela está errada. Isso quer dizer que ela fez uma interpretação sobre um olhar, que é o olhar do Gut Health. Então, eu apresentarei para vocês esses resultados, essa forma de interpretação, como ela gera esse laudo, e, claro, vocês poderão, claro, é um benefício para quem faz a adesão ao Prime, a essa certificação que a gente faz anualmente em Brasília, que esse ano acontecerá nos dias 12, 13, 14 de novembro na Associação Médica de Brasília. É um bônus, um benefício, isso para alguns pacotes de quem aderiu, alguns produtos meus, ter o uso, a usabilidade dessa forma de interpretar os exames, e aí eu farei uma apresentação aqui dela e tal, até porque, claro, não tem porque a gente oferecer um benefício para vocês sem explicar adequadamente e tal, então eu farei essa explicação. Quero que todos tenham a consciência que, como qualquer ferramenta de usabilidade prática, ela é extremamente mutante e depende de feedbacks, atualizações e de uma constante atualização, como tudo que é de desenvolvimento tecnológico, e pode ser que daqui a pouco ela já seja extremamente obsoleta, pode ser que ela já seja algo extremamente avançado, e assim é a humanidade, assim caminha a humanidade. Então, assim, ninguém hoje mais pensa em usar uma ferramenta chamada Orkut, né? Mas na minha época eu usava o Orkut, que era uma forma de se comunicar com as pessoas. Depois tinha o Mirk, e aí tinha o chat do UOL. E para quem viveu o chat do UOL com ligação de escada, e para quem trocou pendrives, para quem trocou disquetes, a gente sabe que tudo é muito mutante, muito atual. Para quem teve coleção de vinil, né? Escutava música no vinil. Então, assim, cara, essa tecnologia é extremamente mutante, tudo é mutante, e eu tenho certeza que nós somos os sobreviventes desse ambiente em constante evolução, e que o que ninguém vai nos tirar é conhecimento. Então, entregarei uma aula hoje sobre conhecimento e algo que será, olha só o que eu vou falar, será questionado por outros profissionais que não tiveram acesso a esse conhecimento. E esse questionamento será superado por vocês com evidências robustas e com explicações sobre o que você conseguiu absorver do que eu vou falar. Então vamos lá. Então olha só, gente. O que deu origem a esse fórum clínico de hoje? O que deu origem ao fórum clínico de hoje é a possibilidade de interpretar exames à luz desse consenso. O que é esse consenso? É um documento publicado na Nature Reviews de Gastroenterologia, em que os autores propõem um escopo para definir o que é um intestino saudável. Então, quando surgiu este paper, este que vos fala pensou, cara, nós temos que ter um método para que você subindo arquivos em uma IA, ela permita interpretá-los sobre esse escopo, sobre o que eles propõem para definir se o intestino está saudável ou não. Então entendam a minha vontade e o que pessoas que sabem programar produziram para atender a necessidade desse que vos fala. Então eu tive que subir o paper, a minha interpretação sobre o paper, e depois testar com exames conforme os laboratórios propõem métodos de, entre aspas, normalidade.
Então, cara, é praticamente uma coisa impossível, porque o status de normalidade criado por laboratórios depende de estudos epidemiológicos da normalidade daquele parâmetro avaliado, nenhuma população alvo. E que para microbioma, que é um dos pilares deste paper, nós já temos dados validados para população brasileira em dados in home. O que quer dizer dados in home? São dados da empresa que chama Biome Hub, que tem os dados das pessoas que fizeram, que nasceram no Brasil e que moram no Brasil, e eles conseguem ter um tratamento de dados para estabelecer um parâmetro de normalidade sobre os exames de microbioma dos dados que eles têm, e eles conseguiram criar uma forma de dar a normalidade do microbioma infantil brasileiro. Eles conseguiram fazer um estudo, pegando o microbioma infantil brasileiro, pegando crianças de até 14 anos que não tinham doenças, analisando a bosta dessas crianças de um N passível de interpretação estatística, determinar qual é o microbioma de crianças que não estão cursando com nenhuma doença e criaram uma normalidade, parâmetros de normalidade dos micro-organismos dessa população em específico. Então entenda que a gente está aqui na vanguarda do processo como um todo, e claro, como todos os alunos meus já sabem que a gente sofre disso, de estar sempre no novo, mas isso nos leva para um status de reconhecimento muito legal. Eu recebi um abraço em Campinas essa semana de uma colega de profissão que me abraçou e falou assim: Murilo, só recebe esse abraço. E eu, claro, recebi o abraço. Aí depois ela olhou para mim e falou assim: olha só, eu passei por uma entrevista para participar como nutricionista de uma clínica. E quando eu falei que eu tinha feito o teu curso e a tua pós-graduação, a entrevista acabou. Porque ela falou que se estudasse com você, automaticamente eu já estaria cumprindo a vaga lá naquela clínica. Então eu tô te dando esse abraço, professor, para que tu receba e que tu saiba que tu me deu um grau de reconhecimento nessa entrevista de emprego pelo fato de eu ter estudado com você. E agora, professor, eu queria saber se eu posso assistir todas as aulas de novo. Eu falei, claro que tu pode. Porque, olha só, ela recebeu o reconhecimento por ter sido minha aluna, mas daí agora, olha o que veio para ela. Uma pica. Porque como ela falou que recebeu a vaga por isso, ela quer assistir tudo de novo. Porque ela viu, pô, eu vou ser cobrada por isso, né? Porque eu preciso. E olha que bom isso. Porque ela tá comprometida em colocar tudo em prática. Então, esse compromisso de vocês comigo, com as minhas loucuras, com essa necessidade de ter tudo novo, fresquinho. Cara, eu vou apresentar aqui um artigo de julho de 2026 que traz uma perspectiva de recuperar barreira do epitélio intestinal e melhorar condição aqui, ó, comportamental. Pô, não é um artigo de qualquer revista, é do Lancet. Então, assim, e ele é o quinto slide que tá aqui na minha ordem. Então, gente, para que vocês entendam o que é o objetivo de hoje, é algo extremamente novo, tentar interpretar algo a partir de um paper como esse, sobre um ponto de vista de intestino saudável e não de doença. Então, olha que a gente já tem limitações, porque todos os parâmetros de normalidade dos exames são para diagnóstico de doença. Porque exame serve para diagnosticar doença. Então, olha o grau de dificuldade que é tudo isso. Mudar os parâmetros de reconhecimento de interpretação, porque agora não é mais para diagnóstico de doença, e sim para gut health. Então é um processo árduo, contínuo, de validação, mas que eu, Murilo Pereira, estou disposto, se isso for auxiliar vocês em interpretações. Entenda, não serão interpretações para diagnóstico de doença. Se tu entendeu isso, eu continuo a minha conversa. E nesse momento a Fabiana fez assim, ó.
Entendi. Cara, a Fabiana deve estar de férias, porque eu sigo ela no Instagram. Ela tava de férias no hotel e tá lá assistindo aula. Coitado do marido, tem que aguentar ela tá assistindo aula aqui, eles de férias. Então, olha só, presta atenção. Estamos aqui para construir algo juntos. Então não é algo que está pronto, é algo que precisa de interação, de comprometimento e de olhar sobre perspectiva de saúde, que é o nosso grande propósito de sempre na nossa certificação. Em 2026, para quem ainda não tomou decisão, estamos na janela de oportunidade para você começar a cotar trechos aéreos, que é 90 dias antes, entre 90 e 100 dias antes do voo, é a melhor faixa de ocupação das aeronaves para que você tenha passagens em valores acessíveis. Então, estaremos em Brasília juntos para quem decidir viver essa experiência. Hoje recebi o rótulo da edição 2 do Eubiota. Serão 1.000 garrafas, porque ano passado eu mandei fazer 500, me arrependi absurdamente, porque eu não consegui tomar nem até chegar na edição desse ano. Já acabou tudo aqui em casa, tô tendo que comprar vinho. Então, mandei fazer 1.000 garrafas para que vocês possam levar pelo menos duas para celebrar, porque aqui em casa a gente toma duas, né? A gente não consegue tomar uma só. Mas daí, é claro, porque o teor de resveratrol necessário nesse corpo aqui é maior do que nos outros, eu acho. Então a gente está organizando para que vocês possam receber aqui 2 garrafas e tal, celebrar isso. Então, já recebi o protótipo da. Eu tinha falado que era uma mala, mas não será mala, então, pelo amor de Deus, não entendam que é uma mala. A Gal já me corrigiu, é uma bolsa de mão de 36 litros. Cara, uma bolsa de mão de 30. Eu nunca carreguei uma bolsa de mão de 36 litros, mas a Gal falou que eu devo falar que é bolsa de mão para não gerar expectativas por ser uma mala. Então não é uma mala, é uma bolsa de mão. Não será uma mochila de carregar nas costas, é uma bolsa de mão. Cara, é um negócio que dá para levar toalha de banho, tênis, roupa, se tu quiser ir pro plantão, dá para te levar roupa de cama, travesseiro, dá para ir pro plantão com ela. É uma bolsa de mão bonita, já está encomendada, já está chegando aqui para todos vocês, que é os nossos mimos que eu tenho cuidado de todos os anos ter para vocês. Já tenho garantia da Central Nutrition que nós teremos uma garrafa térmica PDG, que eu chamo de Pica das Galáxias, porque eles me presentearam com uma e quando eu ganhei a garrafa eu fiquei louco e eu falei, Bárbara, eu quero que o teu presente, independente de ter um produto da Central, eu quero que tenha uma garrafa dessa para os meus alunos, então já terá também. Já tenho garantia de um mimo incrível da Vitafor também. Então, assim, tô aqui militando, pedindo, e o pedir chão sou eu mesmo, para que nós tenhamos o melhor encontro presencial da história de vocês. Farei a aquisição de um monitorador de glicose periférica para cada um que viver a experiência junto aqui, tomando eubiota ou não. Nós vamos avaliar a glicose periférica de vocês durante todo o período e por mais 12 dias depois do encontro presencial, para que a gente possa ter as curvas, a padronização e tudo isso e gerar uma experiência real para que vocês possam fazer essa experiência na prática clínica de vocês. Então, preparem-se para o que tem de melhor. Vamos ao nosso objetivo de hoje: compartilhar conhecimento através de fórum clínico de interpretação de exames de aminas biogênicas. E por que eu escolhi aminas biogênicas? Porque é um exame que veio para o Brasil por uma solicitação minha. Porque eu entendo que as aminas são marcadores derivados de metabolização microbiana. E eu não sou maluco, porque neste documento publicado nessa revista científica aqui, eles consideram o metaboloma como algo passível de interpretação, o metabolismo. Então eu escolhi aminas e escolhi também exames de microbioma para serem interpretados sobre esse escopo de análise do microbioma.
E antes de mais nada, quero agradecer todos que estão aqui e adianto que nós somos mais de 330 pessoas aqui que confiam, que acreditam na modulação intestinal, que acreditam na pós-graduação de nutrição e gastroenterologia, pessoas que são do meu, acho que o termo mais bonitinho de falar é do meu ecossistema, são as pessoas que acreditam em mim. Então, vocês foram convidados para estar aqui hoje porque nós temos este paper. Esse paper, tirem foto, gente. Ele é o ápice de julho de 2026. Não tá aparecendo, não tá compartilhado. Olha que idiota, não compartilhou a tela. E agora? Sim? Então, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. E agora se tá tudo bem? Compartilhado? Então volto. Voltar tudo. Comecei a história conversando sobre o Prime. Expliquei do Prime, eu tava mostrando essa imagem na hora, só para tirar meu toque aqui, porque eu tava falando tudo, achando que vocês estavam vendo isso e vocês não estavam vendo. Então eu falei do Prime, depois falei do exame de microbioma dos 6Rs e falei de áreas de interpretação dele. Dentre as áreas de interpretação, citei aqui o metaboloma, o microbioma e, em destaque agora, a integridade do epitélio. A integridade do epitélio. Tá claro para todo mundo isso? Peraí que eu tenho que fazer uma coisa aqui, gente. Deu, consegui. Pronto. Todo mundo vendo? Todo mundo risquinho, tudo bem? Integridade de epitélio. Qual foi a grande dificuldade do mundo para poder identificar isso? Cara, identificar um marcador. Quem ganhou mais notoriedade sobre esse marcador foi Fasano, que conseguiu validar a zonulina fecal como um marcador de dano epitelial. Só que a gente tem um outro marcador aqui que eu preciso dar destaque a vocês, que pouco eu falava sobre ele. No entanto, Dr. Pedro Bastos, na aula dele da certificação em SAM e intolerância à histamina, que já foi gravada, que ele gravou conosco já em julho, uma aula que irá ao ar só dia 30 de agosto, 31 de agosto, o Pedro citou sobre um marcador que eu fiquei na hora pensando, por que que eu não explico para os meus alunos isso? E aí eu fiquei puto assistindo a aula, porque eu não explicava isso para vocês. Então, vocês serão hoje a segunda turma que eu vou explicar isso, porque ontem eu expliquei isso no palco do congresso da Central Nutrition para 1.000 pessoas. E depois eu entro no avião e eu fico pensando, cara, como que eu subo num palco aqui, falo para essas pessoas que nem são meus alunos de verdade e não falo para os meus. Então agora eu vou falar para vocês. E aí eu fico tão feliz de falar para vocês. Então olha só. Imagina agora que eu tô em pé. Imagina que eu tô em pé. Que eu estou pegando a minha mão e tô imitando que o meu dedo aqui, ó, é o meu xixi. Porque foi assim que eu fiz no palco ontem. Então eu fiquei em pé lá, ó, e fazer assim, ó. Gente, o marcador urinário. Xixi. Mijar. Se tu mija um disacarídeo não digerível por seres humanos, entra na viagem comigo. Se tu mija um disacarídeo não absorvível, lactulose, por exemplo. Lactulose é um marcador de caganeira. Tu usa para dar diarreia, porque justamente é um disacarídeo não absorvível, que tem carga osmolar. Então usa lactulose para dar diarreia. Usa até como um pré-colono, porque justamente não é degradado, logo não é absorvido. Agora imagina que tu ingere lactulose oral e tu mija lactulose. O que que isso quer dizer?
que você tem um problema de permeabilidade. Porque esta merda foi absorvida. E ela foi absorvida não por um transportador, porque não existe transportador para ela. Mas ela foi absorvida então porque tem leak gut syndrome. Então, um marcador de permeabilidade intestinal pode ser açúcares não passíveis de digestão. Lactulose, por exemplo, é um deles. Então, quando tem lactulose urinária, manitol urinário após ingestão oral, pode caracterizar um possível dano de permeabilidade intestinal. Ou zonulina fecal. E esses marcadores são marcadores preconizados para a integridade do epitélio intestinal. Andréia, tá vendo aqui eu projetando? Sim? Sim? Então, olha só. Então, ó. Então, exames que permitem interpretar integridade, pode ser teste de lactulose ou manitol, esses são urinários. Além disso, zonulina fecal. Além disso, teste de permeabilidade ao LPS, mas esse na prática do mundo como ele é hoje, não está passível ainda de interpretação clínica laboratorial em laboratórios que mais. Então, mas a gente tem duas ferramentas aqui potenciais: zonulina fecal e o teste de lactulose ou de manitol urinário e o outro fecal. Isso dá uma, olha só, perspectiva indireta de leak gut syndrome ou de rala tripa. Para os céticos, só vai valer a pena tratar intestino se houver um exame comprobatório de dano epitelial intestinal. E aí, os danos epiteliais intestinais propostos aqui são mensurados ou por zonulina fecal ou por açúcares urinários, que não deveriam ser absorvidos, deveriam ser eliminados junto com a bosta. Então não adianta dosar esses açúcares na bosta, porque é o que tu espera cagá-los. Tu não espera é absorver e ter que mijar. Sim? Sim. Então, essa é uma perspectiva de equilíbrio ou desequilíbrio na barreira. Mas por que eu estou trazendo a barreira como ênfase? Porque nós temos este paper. E este é, sim, o mais relevante de todos. E aí, claro que o foco agora. Vou voltar aqui, peraí. Vamos, querido. Gente, pronto. Ao DOI e a revista. Então aqui tá bem bonitinho. DOI, revista, data da publicação, quem está envolvido nesta publicação, qual é a responsabilidade sobre todos esses dados que estão aqui e o título da publicação é não menos importante: restaurar a barreira como uma estratégia terapêutica para desordens da interação intestino-cérebro. Cara, isso é o ápice para esse que vos fala. Isso é o êxtase para o Ruder, por exemplo, que luta com um universo de pessoas explicando que o intestino pode influenciar em comportamento. E ele é um militante disso. Porque ele vive isso todos os dias. Quem mais está aqui que vive isso todos os dias? Eu tinha visto ela aqui agora. Cadê? Ah, não. Mas ela está aqui. Aqui de Brasília, que atende neurodivergentes. Ela estava aqui. Deixa eu achar ela. Bom,
Todos os dias essas pessoas lutam contra 1 milhão de outras pessoas para mostrar que precisa garantir a integridade do epitélio quando a gente tem desordem comportamental. Aí tu vê o Lancet corroborando com tudo isso. O que eu fiz? O Murilo faz? E o que eu espero conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir. Mas se eu conseguir, vocês serão os primeiros a receber. Eu consegui gerar um nível de interação com a minha versão do chat GPT. Eu acho que um dia os operadores da IA darão ao usuário a chance dele exportar o histórico de usabilidade dele. Porque é meu, é a minha interação com ela, é o que eu fiz com ela, então eu tenho que ter os meus direitos autorais disso, já que eles buscam todas essas informações. Então hoje, na versão paga, eu já tenho o meu histórico de tudo que eu conversei com a minha IA. Eu já tenho o meu histórico com ela. Eu espero que um dia eu possa exportar isso e dizer, eu quero que os meus alunos possam entender como eu interajo com a minha IA. Eu não sei se isso vai ser possível, mas se um dia for possível, vocês vão ser os primeiros a receber a minha forma de interagir com a Clara. E como eu interajo com ela hoje? Eu upo o paper e eu peço para ela tornar visual cada uma das minhas interações com ela. E aí então ela preparou isso. Estratégias nutricionais para restaurar a integridade da barreira intestinal com base na review publicada no Lancet no dia 7 de julho de 2026. E aqui ela trouxe os dados do paper. E nos dados do paper tem aqui fibras alimentares fermentáveis. Uma estratégia com maior respaldo. Além disso, estimular a produção de butirato. 2. Dieta, quando indicada, pobre em FODMAP. Se eu tivesse que dar a cara do Murilo aqui, eu diria que isso é útil em síndrome do intestino irritável. E tá escrito ali, cara, que isso é útil aqui nessa condição. E o que tem mais aqui? Tem a carinha da cebola, do alho e do trigo. Porque quando eu falo de FODMAP, eu falo de frutano. E o alimento mais rico em frutano é trigo. Então, se tu tem que escolher uma coisa para baixar o FODMAP, baixa o FODMAP que te FODMAP todo. E o FODMAP que te FODMAP todo é frutano ou poliol. Ou comer fora de casa usando tempero de alho e cebola desidratado. É um dos maiores vilões da vida das pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Reduzir Big Nagger do Bonegger. Cara, eu tenho apresentado papers de 2026 mostrando que a metabolização de gordura trans gera ralatripa. E eu apresentei isso já nas aulas de atualização de 2026, mostrando que tem uma codigestão microbiana de gordura trans que gera dano ao epitélio intestinal. Promover uma dieta de padrão do Mediterrâneo. Cara, polifenóis. Há quanto tempo eu discuto os polifenóis? E aí, se você tivesse que anotar aqui uma atualização, é romã. Extrato de romã está na nossa possibilidade de prescrição terapêutica hoje. Chama flavobiótico, chama flavobiome. É barato, é acessível. Uma fórmula na farmácia de manipulação mais cara do planeta para 30 dias vai dar, no máximo, R$ 100. No máximo. Então tá falando de algo que é acessível. Se o teu filho pedir um dinheiro para lanchar no colégio porque ele precisa almoçar, porque ele vai ter aula à tarde, tu vai dar para ele no mínimo R$ 40 para ele cagar amanhã. E aí um suplemento para 30 dias por 80, por 90, cara, não pode ser considerado caro. Mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo. Não pode. Porque é algo que vai treinar o microbioma.
E é algo que não é fácil de atingir numa dieta. O composto fenólico, o colorido, o vermelho, o que gera cor. Além disso, glutamina aparece aqui. Triptofano aparece aqui, mas no triptofano a gente tem que ter, ó, percepção de se não tá gerando muitas aminas biogênicas na tripa do indivíduo. Então, para quem tá peidando podre, não dá para entrar com triptofano direto. Não dá. Tem que primeiro melhorar essa condição. Porque é uma amina biogênica, putrescina, cadaverina, triptamina. Quando a gente olha para arginina, probióticos, simbióticos e vem em destaque aqui a vitamina D. Tudo isso faz parte das ferramentas propostas neste paper, como estratégia para estabelecer condição de barreira. E agora vamos lá. Quando? Quando na interpretação do laudo tiver ou carboidratos urinados que não deveriam ser absorvidos, como, volto, não tem nenhum problema, como lactulose ou manitol urinário, ou quando tem calprotectina fecal, ou quando tem zonulina fecal. E por que eu estou introduzindo aqui também a calprotectina, que antes eu não tinha falado? Porque a calprotectina mostra dano, principalmente associado ao intestino grosso. Mas não quer dizer que quando tu tem aumento de calprotectina não possa ter dano também no delgado. Mas normalmente no delgado está mais associado a zonulina fecal elevada. Beleza? E é assim que a ferramenta de A proposta aqui para a interpretação de exames vai interpretar os exames. E como ela fará isso? Aqui é um vídeo, gente, de como ela faz. Tu sobe o arquivo, automaticamente ela upa o PDF, faz a extração do texto e automaticamente ela gera capítulos interpretativos que te permite exportar o PDF dessa interpretação sobre este paper que eu apresentei para vocês agora da interpretação dos exames. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar como que foi o arquivo que foi upado. Então, ó, eu vou mostrar aqui o arquivo que foi upado na forma de slides e como que ela gerou isso. Esse aqui é o tempo de resposta dela para ler o que está lá e trazer esse texto do jeito que está aqui. Murilo, esse texto do jeito que está aqui seria a forma com que tu, Murilo Pereira, escreveria? Resposta: não. Mas é a forma com que a maioria das pessoas entende. Então eu tive que me render a essa forma de escrita. Porque as pessoas não neurodivergentes leem. O retardado do Murilo, não. Então, quando eu vou ler isso daqui, parece que dá um conflito na minha cabeça. Mas para quem não é neurodivergente, eu adorei essa palavra que eu aprendi agora, que eu sou neurodivergente. O neurodivergente aqui não consegue, eu tenho que ficar criando imagens na minha cabeça do que tá aqui. Mas eu confesso a vocês que eu aprendi a fazer isso. Então, como que tá lá? Aminas biogênicas. Cara, aqui eu bato o olho e já vejo aminas biogênicas. Uma amina biogênica problemática aqui. Estamina. Pô, já tem estamina elevada. Agora vamos aqui aliar o exame com o Murilo. Estamina elevada na merda. Primeira coisa que eu vou pensar no paciente é dermatite. Tem. Primeira coisa. Tu tem que olhar estamina fecal elevada e tem que olhar se tem dermatite. Porque só será problema estamina quando tiver rubor, vermelhidão, flushing ou dermatite. Outra coisa que eu pergunto na hora, enxaqueca. Tem enxaqueca? Enxaqueca. Outra coisa, blowing, bloating, bloating. Baiacu, efeito baiacu. Tem? Então, olhou para estamina
Gente, para quem tem o estamino em casa, e tem várias pessoas aqui que eu sei que tem o estamino em casa, cara, olha para trás dele, tá escrito lá os quatro mais importantes. Eu não teria feito uma pelúcia, eu não teria bordado, eu não teria printado atrás dele os quatro principais sintomas se eu não julgasse que isso é o mais importante. Então tá lá atrás dele: dor e distensão abdominal, dermatite, enxaqueca. São os quatro clássicos. Isso está no paciente? Não, não está. Então, gente, pode ser que essa estamina fecal seja, para você, algo menos relevante. Porque tu não tem uma clínica atrelada a isso. Pô, pode ser então que seja uma resposta de estamina na bosta por um dia de overnutrition por estamina. Mas se tu não é sintomático, que bom que o corpo eliminou esta bosta com estamina. Então a gente não tem que se apavorar e achar que um resultado de aminas biogênicas é determinante para um diagnóstico. Ele é apenas uma foto de uma cagada. E você tem que correlacionar isso com outras interpretações clínicas ou outros exames bioquímicos. E, gente, nada me deixa mais tranquilo do que poder falar isso para vocês de forma aberta, transparente, gravada aqui. Por quê? Porque eu não estou, em hipótese alguma, dizendo que isso aqui é para diagnóstico ou para coisa do gênero. Tudo bem? Isso é para interpretar aquele cocô. Agora vamos supor que tem lá putrescina também em um valor elevado. Ou, por exemplo, que tem aqui cadaverina elevada. Opa, mas não tem espermidina, não tem espermina, não tem tiramina, mas a putrefação como um todo está parcialmente elevada. O índice da histamina também está tendenciando a um problema. E aí é quando tu tem que notar com a clínica. E aí, gente, o que... Agora eu vou ter que voltar aqui, porque eu tenho que... Eu tenho que compartilhar. Pronto, agora vejam para mim se vocês estão vendo um laudo compartilhado aí. Sim? Tá. Gente, ó, isso aqui é novo para mim também. Então não me julguem, não me questionem, porque eu nunca compartilhei um arquivo sem ser a da minha tela que tá aqui embaixo. Então, tá aqui, ó, um parecer. E aí ele dá o texto de tudo isso, faz uma tabela resumidinha de tudo. Ele mostra sobre o pilar do score de 6 pilares, que é sobre aquele paper, como que ele avalia o pilar integridade. E ele vai dizer, olha, algumas coisas não são passíveis de interpretação, porque tu não tem o dado aqui de um shotgun e tal para avaliar microbioma. E aí ele mostra o quanto o achado que tem nesse documento pode ser interpretado a partir desses eixos aqui. E aí, claro que ele mostra dados que não foram apresentados, porque tu não tem dados disso, mas apresenta um resultado sobre isso, uma possibilidade do que fazer, inclusive mostra limitações de interpretação, porque ele só avaliou as aminas, né? Então, ainda te sugere o que pode ser interpretado mais e uma conduta sugerida a partir do que ele viu e do que pode ser feito em cima desse exame exclusivamente, tá? Então, sempre relembrando que é em cima do score, em cima do que eu subi de informações para essa IA poder fazer disso, ele gera esse dado que está aqui. E é claro, gente, que essa construção, uma construção coletiva, mas já é algo que te dá um acalento para te pensar, porra, como o Murilo olharia a partir desse paper? Ele olharia assim. E aí ela te dá um resumo disso. Quando a gente fala de exame de microbioma, e aí vamos agora para o exame de microbioma, e aí, por favor, me digam se está compartilhado corretamente aí. Sim, Sandrinha, fala para mim. Tá compartilhado aí bonitinho? Tá? Então o que está compartilhado aí agora é um novo parecer? É? Então o arquivo que foi foi upado, acho que o termo mais correto é upado, de up, de fazer, de subir. O arquivo que subiu aqui na Loud foi o Probioma Plus. Então,
Quando a gente dá um upa ele aqui, ele processa, avalia e faz um laudo. Ele faz um laudo e gera esse laudo e permite exportar esse laudo desse exame especificamente. Esse exame em específico, ele avaliou um índice de diversidade baixa, que é algo que profundamente me incomoda, um laudo de diversidade baixa, porque a diversidade baixa mostra uma monotonia, e nesse caso em específico, a monotonia é de micro-organismos que não têm um potencial, olha que lindo, pró-inflamatório, e aí tu poderia pensar, porra, se não tem um potencial pró-inflamatório, não é ruim. No entanto, ele tem um potencial elevado de micro-organismos que produzem histamina. E aí, porque ele tem um potencial e é monótono disso, tu pode ter uma elevação de histamina por um microbioma treinado para descarboxilar histidina. Então, talvez aqui o problema seja excesso de histidina na dieta, que treinou esse microbioma para produzir histamina. Então, cara, é óbvio que é um grande quebra-cabeça e que a gente vai construindo conhecimento juntos, mas que o grande objetivo no final da história é ter mais ferramentas de interpretação, ter mais proximidade com o que as pessoas já têm feito na realidade da prática clínica. A empresa ProBiome, a Biome Hub, eles têm um modelo interpretativo em cima dos dados deles, que é infinitamente mais completo do que esse que está aqui. Mas nós também temos o parecer, e agora eu vou pegar aqui o Loud, acho que é esse. Pronto. Então agora vê se está compartilhado aí o ProBiome, como ela fez a interpretação. Sim, André está dizendo que sim. Então, ó, aí eu tenho um parecer de interpretação, um resumo de tudo que foi avaliado do microbioma, aqui ele é muito mais completo, e aqui ele já mostra um valor teoricamente funcional proposto e tal, e ele também já apresenta mais sobre o método de análise, de Shotgun, explica o porquê de cada um dos micro-organismos que está ali. Então ele é um pouco mais completo e aí busca dados na literatura de tudo que eu já li sobre os micro-organismos mais relevantes e o que isso tem a ver com os 5 pilares, inclusive mostra estudos que eu já li sobre metformina, como um possível composto que vai auxiliar nesse microbioma. Então, assim, eu acho que a gente está chegando no momento de análise interpretativa e isso é o que a gente tem hoje de possibilidade de interpretação em cima desse score, desse paper, com o que eu já consegui construir, com o que eu já consegui trazer e com certeza ao longo dos passos que a gente vai vivendo, quando for novembro, a gente vai estar num outro patamar, porque vai ter subido muito mais papers, muito mais resultados, vai ter nova verdade sobre tudo isso e eu espero que até lá a gente já tenha conseguido fazer com que os meus infográficos sejam gerados por vocês. Porque quando eu gero os infográficos de tudo que eu estou assistindo nas aulas, e para quem está participando dessa nova certificação de SAM, intolerância à histamina, sabe o quanto que eu tô proativo, concomitante com a fala dos outros professores. Então os outros professores vão falando e eu vou produzindo aqui, junto com a minha IA e com a minha neurodivergência, a esses infográficos e tal, e eles estão ficando, modéstia à parte, muito legais para a prática clínica, para que a gente consiga usar como material de consulta direta. Então, eu quero e desejo que isso aconteça. E se eu não conseguir permitir que vocês gerem os infográficos de vocês, eu vou sempre gerar e vou mandar para vocês, como sempre eu tenho feito, porque eu não tenho apego a absolutamente nada disso de ficar achando que o conhecimento é só meu ou coisa do gênero. Então, quero que isso aconteça. Mas eu tenho para vocês hoje uma entrega ainda mais genuína de tudo que eu planejei até agora. Então, gente, esse aqui
é um infográfico que eu produzi essa semana para que eu pudesse aprofundar a explicação sobre essa abordagem de permeabilidade e integridade do epitélio. Então, quando você usar aquela primeira ilustração lá do paper do Lancet para falar sobre correção do epitélio, eu entendo que você tem que conversar com o seu paciente mostrando essa imagem aqui. Porque daí tu vai conseguir mostrar para ele que a tua abordagem é sobre a repimboca da parafuseta da tight junction. E vocês notam aí que eu fui fazendo zooms e que a primeira vez que eu tentei fazer isso no livro de modulação intestinal em 2018, eu paguei, aquela época, R$ 1.000 por ilustração. E essa aqui eu fiz em um pentelésimo de segundo pedindo para Clara fazer para mim. Eu disse, Clara, faz zooms complementares até chegar na claudina, na ocludina e na zonulina, mas traz a zonulina na parte intracelular. Cara, e ela fez isso de forma linda, rapidinha, para que vocês possam utilizar isso. Então é óbvio que eu estou neste momento aqui também, abrindo meu coração para vocês, que se a gente não se reinventar diante do novo normal, que é o uso de IA, o poder de convencimento, a empatia no consultório, trazer um lúdico e um visual, a pessoa vai fazer a dieta dela lá, na IA, sem você. Você tem que entender e mostrar aonde você está, qual é a dimensão, onde você está chegando. Eu acho que isso é que nos diferencia enquanto profissionais. E aí, gente, só para deixar bem claro que tudo que eu falei até agora está no escopo deste paper aqui. E no escopo deste paper, a gente tem também a resposta de tolerância à glicose pós-prandial, que será o foco da nossa certificação Prime 2026. Entender o intestino como órgão endócrino e como poder monitorar, acompanhar os pacientes. Por isso, doutor Adriano Cavalcante estará conosco, porque ele é hoje sim um dos maiores experts nessa área, estará conosco em Brasília, acompanhando todo mundo aqui que vai fazer esse monitoramento. Mais do que isso, gente, entender que a progressão do diabetes da resistência à insulina é oriunda da condição de leaky gut ou da disbiose e entender que a gente precisa diferenciar todas essas desordens funcionais de microbioma. E aí, uma crítica que a gente tem hoje é para o diagnóstico exacerbado de SIBO e que nós temos hoje uma crítica ao próprio exame de diagnóstico da SIBO. E hoje, em uma das aulas sobre blowing, também gravada, da certificação em SAM e tolerância à histamina, com a doutora Samira Said, ela conversou sobre o diagnóstico da SIBO e sobre a terapêutica médica da SIBO. E no momento de fala minha, ao final da aula eu conversei, doutora, mas eu não consigo concordar com o uso de fluoroquinolonas para o tratamento dessa doença. E eu acho que teria coisa muito mais acessível como a metformina, a Baratex, porque até mesmo a berberina apresenta resultados significativos para isso. E ela atua no lúmen. E ela falou, claro, Murilo, é óbvio que sim. Então eu acho que a gente está assim numa fase de reconhecimento tão grande de tudo que a gente estuda que, pô, a gente está muito bem amparado com profissionais que concordam, que entendem esse olhar de condução do paciente que tem esse tipo de alteração. Em uma das falas dela, ela disse assim: eu não consigo atender nenhum paciente sem um nutricionista. Cara, quando eu imaginei que haveria esse nível de reconhecimento para a profissão dentro da gastroenterologia. E ela falou isso, ela deixou isso bem claro. Então acho que a gente tem que entender que a gente está num nível hoje muito legal de atenção ampla dos pacientes, pensando em promoção de saúde. E aí, gente,
eu gosto sempre dessa imagem aqui, de que a gente entenda que tem que olhar para o que acontece no lumen e, é claro, quando a gente pensa em todos os parâmetros do 6 pilares, olhar para todas as desordens funcionais é fundamental, mas quando lá no paper do Lancet de 2026 ele fala da Low Food Map, cara, eu queria que vocês tivessem essa pirâmide no seu cérebro. E essa é uma entrega para mim, para todos vocês. Ela é do livro de Low Food Map Diet, meu e da Silvia Ferola, mas eu tenho zero desprendimento e queria que vocês tivessem ela no seu consultório. Cara, é possível, em cima desse modelo proposto por nós, fazer uma Low Food Map adaptada. E vamos supor que daqui a pouco tu é de uma linha de pesquisa da universidade. Cria um nome para tua Low Food Map adaptada. Publica isso e fica rica. Daqui a pouco tu vai ter uma Low Food Map Diet Light. Teve um grupo de pesquisadores de uma universidade da Europa que fez isso. Eles lançaram como uma Low Food Map Light, que é uma adaptada. Cria a tua, cara. Sem farinha de trigo, sem cebola e sem alho. Tira melancia também, por mim. Mas daí tira por mim, porque a melancia, ela é o arsenal de todos os FODMAPs. Tu quer ter certeza que uma pessoa passa mal com FODMAP da melancia. Se ela arrotar como ninguém, peidar como nunca e distender, é porque algum FODMAP faz mal pra ela, porque a melancia tem todos. A melancia é bizarra, gente. Tem gente que tem até enxaqueca com melancia. E tem gente que tolera melancia de boa. Então, quem tolera melancia de boa não precisa fazer dieta low FODMAP, porque tem todos os FODMAP ali. Então, a melancia seria o FODMAP tudo. Se tolerou melancia, pode ser um teste de provocação, por exemplo. Olha que legal. Tolera melancia? A pessoa diz, não, como que me esbaldo? Como uma melancia inteira. Então, não, a low FODMAP pra ti não é o que eu vou testar. E aí, gente, isso corrobora com o que nós temos de evidência hoje, na realidade de uma população com a dieta podre, que é a dieta americanizada. E é o que eles têm como proposição de saúde. É virar de cabeça para baixo, aqui eu e a Silvinha publicamos. E eles trazem uma linha de gut health. Se eles trazem a linha de gut health, nós temos que sim nos embasar no que está aqui nesse documento. E aí, gente, sendo muito sincero, o que terá no documento que a IA fará de interpretação? Terá esses 6 pilares resumidos aqui em 3 slides. Fisiologia digestiva, microbiota intestinal. E aí, se os exames trouxerem os dados que estão aqui dos principais exames, ok. Então eles têm que trazer o que... Se não traz o que está aqui, ela vai dizer, olha, faltou isso, faltou aquilo. No que se refere à barreira, no que se refere a sistema imune e no que se refere à função endócrina e ao eixo intestino-cérebro. Então, gente, o encontro de hoje é um encontro de prática com uma possível ferramenta de interpretação para que vocês possam ter um facilitador na prática clínica de vocês. Espero que depois dessa 1 hora de fala minha, de conversa sobre prática clínica, num fórum clínico de interpretação de exame, a gente esteja na mesma página de que o nosso propósito é promoção de saúde e interpretar os parâmetros que estão nesse documento, que é o documento que vai balizar quem faz modulação intestinal, nutrição em gastroenterologia e está alinhado com Murilo Pereira. Muito obrigado a todos vocês que dedicaram essa hora para estar aqui comigo, que permitiram esse momento de atualização e como forma de agradecimento a vocês que já investiram em qualquer coisa minha, tenha essa aula como uma aula de entrega genuína para quem se dedica a vocês. E eu me dedico todos os dias a vocês e cada dia que eu subo num palco que tem um universo de médicos e eu tenho reconhecimento deles,
eu transfiro esse reconhecimento para todos vocês. E o abraço que eu ganhei da menina lá em Campinas, eu quero compartilhar com todos vocês, porque foi um abraço que ela disse: Murilo, eu ganhei uma entrevista de emprego porque eu fui tua aluna. Então eu quero que vocês digam aos 7 ventos que nós estamos alinhados, que existe um alinhamento e que eu tenho o compromisso em manter vocês atualizados em tudo que eu estudo. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo reconhecimento. Quem puder estar em Brasília, eu tenho certeza que será um dos melhores investimentos da sua vida em network, em vivência. E esse ano, eu já me comprometi com a Hélida, eu vou ter, no mínimo, 2 horas de palco por dia. Porque às vezes você sai, você viaja e você ouve todo mundo falar, mas não ouve eu. E as pessoas me deram esse feedback ano passado. Porra, Murilo, eu queria ouvir tu, cara. O jeito que tu fala, é o jeito que eu aprendo. Eu venho por tua causa, eu não vim aqui pra ouvir os outros, cara. Eu vim pra ouvir você. Então eu terei pelo menos 2 horas de palco com vocês para compartilhar o que eu tenho de mais atual. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Oi, Maria Regina. Você tá com a Oi, mãozinha Murilo. levantada? Obrigado, meu amor. Oi, foi um prazer enorme estar com você. Obrigado, obrigado, meu amor, obrigado. Oi, Adriana. Deixa eu falar com a Adri aqui. Oi, Adri. Ainda não tô te ouvindo, meu amor. Agora sim. Olha só. É, a Nath de novo aí. Murilo, esse teu penúltimo slide dos exames aí que a gente tem que ver, se você conseguir colocar só para dar uma olhada. E outra coisa, em cima da gente usar a IA, os exames que a gente teria que estar colocando são esses aí, desses slides? Então, meu amor, não necessariamente todos, porque nem sempre a gente vai ter todos. Esses são todos considerados pelo artigo de Gut Health. Então ele diz que a gente vai ter que ter uma perspectiva de Gut Health sobre esses exames. Então, assim, um hemograma, eu acho que é o mínimo que a gente vai avaliar. Uma calprotectina fecal é o mínimo. O que, que eu poderia fazer aqui, Adri, para ajudar na tua interpretação? Vamos fazer assim: eu vou escolher pelo menos um que eu considero fundamental. Pode ser assim? Ai, Adri, eu te perdi aqui agora. Bom, levanta a mãozinha de novo, só para te aparecer na minha prioridade aqui. Pode ser assim? Posso explicar um de cada? Ativa o áudio. Pode, não necessariamente precisa explicar agora. O que eu queria mais que você, de repente, deixasse, eu não sei se de repente colocar no grupo, ou de repente como se fosse uma tabela, assim, quais seriam os Não, eu melhores explico agora. exames? Eu explico agora, porque eu acho que é melhor. Ó, Tá. digestão. Recado para a vida. Digestão. Obrigatoriamente, o mais aceito hoje pela comunidade científica é elastase pancreática fecal. Elastase pancreática fecal. Parâmetro de normalidade. Acima, superior a 200 microgramas por grama de cocô. Esse é o parâmetro desejado. Acima de 200 microgramas por grama de cocô. Pode fazer um coprológico funcional? Pode. No coprológico funcional vai ter tudo. Mas esse aqui já é um ótimo para digestão. Claro que quando a gente avalia, por exemplo, uma anemia, cara, é claro que tu tem um problema absortivo, logo digestivo. Em quem usa IBP, quem é um pós-bariátrico, pedir um exame de elastase é o mínimo que eu espero. E esse dá de pedir sozinho, isolado, baratinho. Mas ele é contemplado pelo coprológico. No que se refere à microbiota como um todo, tem 2 métodos só que a gente pode avaliar. Ou é análise de microbioma, e aí é o exame de microbioma. Aí tu pode fazer o exame de microbioma da Bioma Hub, que quem executa e faz essa amplificação de material genético do próprio laboratório Lemos, do grupo DASA no Brasil, é a
Biome Hub, então eles que fazem essa amplificação. Tu pode pedir metabolômica fecal, mas daí a metabolômica fecal é um pouco mais cara e ela avalia o metabólito produzido pelos micro-organismos, ou o próprio butirato fecal. O butirato fecal, ele é avaliado no coprológico funcional também. Então aqui eu ficaria em exame de microbioma, um probioma, tá? Quando a gente fala de barreira zonulina fecal ou o teste urinário, que também é passível hoje de ser feito no mercado brasileiro. Então, os dois são passíveis, mas a zonulina fecal, alguns laboratórios fazem. O que eu conheço que faz é o laboratório Lemos, tá? No parte de sistema único, calprotectina. E aí, calprotectina, qualquer laboratório faz. Calprotectina fecal. É um teste imunológico e tal, calprotectina, qualquer laboratório faz. E um teste de calprotectina nem é tão caro assim e tal, mas, pô, não tem um calprotectina. PCR, por exemplo, para mim, proteína C reativa só vale a pena fazer se é sedentário. Se é atleta, pratica atividade física, já dá falso positivo, não acho que vale a pena. Agora, um hemograma todo paciente vai ter. Pós-prandial. Pós-prandial, gente, na minha opinião, não vale a pena fazer curva de glicose. Para mim, é colocar o equipamento de glicemia periférica, que é, às vezes, mais barato do que um exame de curva glicêmica. É avaliar a resposta às diferentes ofertas alimentares. Então, aqui seria colocar um equipamento de monitoramento por 15 dias ou 14 dias da glicose periférica. Exemplo, Libre 2. Exemplo, tem várias marcas, vários nomes. E no eixo intestino-cérebro, a minha opinião, o melhor é correlacionar aminas biogênicas com serotonina sérica. E aminas com serotonina, tu pega ou a via de degradação da amina do triptofano para aminas, ou a serotonina, que é derivada do triptofano oral, que é a melhor forma, na minha opinião, de mensurar o eixo intestino-cérebro, tá? Então, se eu tivesse que escolher um de cada um desses, seria esses aí que eu acabei de elencar para vocês. É claro que eu correlacionaria isso com o que não está descrito no paper, que é ácido úrico, insulina basal superior ao terço médio, que é a insulina basal superior a 10, com eosinófilos. E aí esses três, além de ácido úrico. Então ácido úrico acima de 6 também para mim é um sinal de alerta. Ácido úrico acima de 6, eosinófilos acima de 3%, insulina basal superior a 10 e avaliaria também um hemograma completo, vale a pena, acho que vale a pena avaliar isso, avaliar transaminases, mas ácido úrico também acima de 6, para mim é um sinal de alerta. Tá bom, Adri? Ah, meu amor, não tô te escutando. Vê aí, ativa aí de novo. Oh, pronto, agora sim. Ok? Maravilhoso, perfeito, obrigado. Valeu por nada. Até para poder colocar e tentar ajudar aí nos números, aí, colocar para poder. Então. E aí agora o que que eu vou fazer aqui? A hora que acabar a aula, eu vou fazer o parâmetro de normalidade estabelecido por mim para os mais importantes. E mando no grupo. Tá? Deixa comigo. Perfeito, maravilha. Valeu. Obrigado. Nada. Aline? Oi, Murilo, boa noite. Não vou conseguir abrir a câmera, tá? Tem nada, meu amor. Tem nada. Eu tô vendo, acho que a câmera tá aberta, mas não tem problema se não abrir. Eita, mesmo, tá sim. É porque eu tô na cozinha. Deixa eu te Tem nada. falar. Eu tava assistindo uma aula hoje à tarde, e daí eu fiquei em dúvida e eu preciso rever, mas daí eu já te pergunto. Sobre o preparo, tanto para o teste expirado, quanto para o copiológico funcional. Você disse algo sobre a gente não fazer aquele preparo que eles orientam? Isso, meu amor. Eu gosto, eu acho que é mais fidedigno o habitual. O habitual. Por quê?
Porque não tem como tu mensurar proteína mal digerida se tu tá comendo uma carne que tu nunca comeu. E se tu nunca comeu, vai dar mal digerida. Agora imagina que tu é vegano. E aí tu vai dar que não tem resíduo de proteína mal digerida, mas tu nem comeu. Então eu acho que tem que ser o habitual. E o resultado tem que ser interpretado sobre o habitual. E não vale a pena a gente pedir exame de fezes para um cocô oriundo de uma condição de diarreia crônica ou oriundo de uma condição de constipação absurda. Mas, se essa é a clínica do paciente, vale a pena uma calprotectina mesmo numa diarreia, porque, cara, quem tem diarreia por colite, aparece a calprotectina elevada. Então, quando tem uma doença, ela aparece elevada mesmo com uma diarreia, se esse é o habitual do paciente. Então, tem que ser em cima das fezes habituais. Eu acho que ele é muito mais passível de interpretação do que quando se faz um protocolo dietético para fazer um exame de bosta, tá? Uhum. Tanto para o coprológico quanto para o expirado. Não, o expirado, tu tem que respeitar o protocolo, porque se tu estiver tomando probiótico no teu habitual, vai dar positivo e não é Não, isso. não, falando de dieta. A dieta, eu acho que tem que ser o habitual. Tem que ser Tá o ótimo. habitual, tá? Tá bom, Murilo. Obrigada, querido. Por nada, meu amor. Mas é porque são dados interpretativos e passíveis de erro, sabe? Então a gente minimiza o erro com o habitual. É isso. Dulce, saudade de você, meu amor. Dulces palavras da Dulce. Fala comigo. Dulce. Gente, será que é a Dulce? Eu não vi o rostinho dela, mas tomara que seja. Pronto. Boa noite, Murilo. Eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Isso é uma Então, pena. vai ver agora um momento. Então, boa noite. Agora eu estou vendo. Que saudade de você, meu amor. Eu também. Eu quero dizer a você que eu não tive um acompanhamento muito totalmente proveitoso, porque eu estava sem assistir essas aulas mais recentes, mas foi muito bom eu ter participado e eu queria ver se era possível mandar esse material que você apresentou Claro, meu amor. para as pessoas que estão participando, os alunos, ex-alunos. Eu até estou inscrita de novo na pós-graduação, mas eu nem tenho frequentado muito, mas Ai, Dulce, ó, ó, ó. Panha. era isso. E assim, parabenizar a profundidade e a seriedade do trabalho que você está trazendo para a gente, e também essa oportunidade de estar utilizando um produto, a sua produção intelectual, disponibilizando a gente. Eu acho que Então, Dulce, eu acho que assim, eu tenho muitas dores com isso, sabe? Eu tenho traumas que eu já tentei fazer isso há muitos anos atrás, quando nem existia inteligência artificial, então eu tenho calos, dores, e eu ainda me julgo, gosto de me chicotear, porque eu não me dedico muito a isso, porque eu tenho trauma, dor, sabe? Porque nunca fica do jeito que eu quero. Então, assim, quando eu apresentei pra vocês hoje, eu fico puto que é só texto, eu queria que fosse visual e tal, mas é muito difícil que as pessoas pensem com o meu cérebro, da forma que eu penso, e aí eu questiono demais, eu sou muito. Ai, eu sou muito detalhista, eu tenho toque, transtorno obsessivo compulsivo. Quando tem uma palavra do jeito que eu não gostei, que ela ficou escrita, aquilo já me corrói. Então, assim, eu tô também exercitando a minha resiliência para poder entregar para vocês o melhor, mas eu ainda entendo que o meu melhor é dando a aula, e por isso que eu mostrei como que ela faz, mas eu mostrei como que eu interpretaria dando a minha aula, e aí eu prefiro não cobrar nada na minha aula, mas ter certeza que vocês vão aproveitar esse conteúdo do que usar a ferramenta, sabe? E eu acho que com a minha aula, e aí depois que a Adri perguntou ali, eu achei melhor eu voltar e explicar tudo de novo do que dizer que eu ia mandar depois, sabe? Porque eu acho que o meu melhor é isso aqui. É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. E obrigado, Dulce. Obrigado pela confiança, pelo carinho, por todas as pessoas que tu encaminha para fazer os cursos, né? Eu sei da tua dedicação à medicina, o quanto você não se acomoda e eu tenho certeza que para você olhar um artigo desse que promove saúde, pensando na pediatria, pensando em tudo que você exerceu na sua carreira profissional, é quase que um tapa na cara da sociedade, né? Que um consenso hoje estabeleça um padrão de saúde e não de diagnóstico de doença.
né? Que é algo que tu defende há tantos anos e que para você pode ser tão proveitoso. E é óbvio, Dulce, que além de te mandar os slides, eu vou te mandar o artigo, tá? Eu vou te mandar pessoalmente aí, porque eu sei que tu vai usufruir dele. Hoje eu estava assim, derrubada, cansada. Digo, não, mas eu não vou poder perder essa aula de Murilo. Parabéns e parabéns também pelo aniversário de casamento, que foi esse. Obrigado. E Obrigado. agradeço a todos os colegas também. Eu vi aí que você realmente, no início, tinha poucas pessoas, mas realmente, quando o horário foi assim avançando, a gente realmente teve mais de 300 participantes. E quanto mais gente souber disso para aplicar, melhor, né, Murilo? Amém. Amém, Dulce. Obrigado, meu amor. Um abraço para todos. Beijo. Fica com Deus, meu amor. Gente, a Dulce, ela já foi aluna destaque de uma turma da pós-graduação, pra vocês terem noção, né? De tanto que ela participava, e a Dulce, no final de todas as aulas, a gente dizia doces palavras da Dulce. E ela foi, né, a aluna destaque de uma das turmas. Oi, Daniele. Boa noite, tudo bem? Tudo A, ótimo. a minha dúvida é sobre digestibilidade. O que você acha sobre o teste de bicarbonato para identificar a hipocloridria? Eu sei que não tem muita Então, corroboração. meu amor, não é que não tem muito, né? Esses pesquisadores que trazem para a gente os parâmetros sugeridos por ele, não tenha dúvida que isso é de conhecimento deles, né? Ele é um teste prático que o Murilo não tem prática. Então, assim, te respondendo, eu sei que existe, que algumas pessoas usam isso para entender a reação de neutralidade de um pH ácido por uma molécula alcalina e que pode induzir mais ou menos arroto. Acho que essa é a técnica utilizada. O Murilo não tem prática sobre isso. Então, eu não saberia te dizer de que quanto que um ser humano adulto teria de ácido clorídrico para poder neutralizar e gerar ou não o arroto. Eu não tenho essa prática, mas eu sei que algumas pessoas utilizam e ele não foi citado neste paper. Isso eu posso te falar. Mas Entendi. se está certo ou errado, eu não sou eu que vou saber te responder. Inúmeros profissionais conseguem ter uma percepção de digestibilidade adequada ou não com esse teste. Mas eles têm essa prática, eu não tenho. Não quer Não, dizer que tá errada, tranquilo. tá? Não quer dizer que tá Não, errada, em hipótese é alguma. só porque tem uma paciente que testou positivo para o IMO e fez tratamento e tudo, mas não está tendo uma resposta muito bacana agora pós-tratamento. Eu entrei junto com o NAC, com o biointestino, com outros ativos, e ela não está tendo aquele retorno, né? Então a gente está vendo se talvez ainda pode dar positivo o teste de IMO também, né? Então, Como que o IMO, seria? meu amor, o IMO são micro-organismos metanogênicos, eles são mais arcaicos. Eu ouso dizer que a melhor terapêutica médica será com neomicina oral. Ela já fez. E Neomicina ainda oral assim, e a rifaxina, se não estou enganada, é associada. rifaximina, mas assim, é que a Rifaxina. rifaximina não é para essas bactérias. E a rifaximina é caríssima, R$ 600 e É, tal, nanana, mas é a neomicina que vai ser mais efetiva, tá? ela associou, mas daqui a um pouco vai ter que investigar mais a fundo, se talvez ainda está resistente. E ela continua constipada. Sim, a gente está com a Food Maps também associada, fazendo uso de fibras, ingerindo água. Ela E fez colonoscopia, tinha já tirou pólipos. caseína. Já tirou caseína. Junto no protocolo do Food Maps, a gente retirou a questão do lácteos ali. Não, mas Num queijo. geral, num geral, tiramos Tirou, a vaca lácteos geral. morreu. A vaca morreu, tu tirou. Tenta entrar com kiwi e Tá. chia. Ó, usa 2 unidades de kiwi, liquidifica. Depois de liquidificado, adiciona 1 colher de chia e deixa isso hidratar, pelo menos 8 horas. Ingere todos os dias essa quantidade. 2 unidades de kiwi, 50 a 100 ml de água, liquidifica, adiciona 1 colher de chia, deixa hidratar. Faz isso todos os dias por 7 dias. E se não melhorar, adiciona 500 miligramas antes de dormir de motility. O Motility é uma Bioestilo, nesse sentido, não faria uma ação como para mecanismo. melhorar a motilidade, não. Eu usaria o motility com o sagu de chia.
Bom, gente, não é sagu, né? Não é sagu, mas é, tipo, eu chamo de sagu de chia porque ele hidrata e tal. E a fibra do kiwi tem actinidina, ajuda bastante, normalmente funciona. Perfeito, vamos testar. Estava testando o psyllium, enfim, misturinha em jejum e tudo, mas tá bem resistente. Então, já dá chia hidratada, porque às vezes falta volume de bosta. Entendi. Ah, e ela junto com a Food Maps também acaba restringindo, né? Então, Exatamente, por isso que vai ajudar muito. perfeito. Muito obrigada. Por nada, meu amor. Sara, Oi, Murilo. Boa oi, noite. boa noite. Olha só, eu vi ali num dos slides que tu passou rapidamente ali, que tinha aquele slide que era aquelas interrelações, e numa parte tinha falando de SIBO, IMO, ISO, e eu queria que tu falasse um pouco sobre a ISO, Tá bom? porque a gente não tem muitos exames, né, hoje que consegue diagnosticar. Eu acho que Esse, seria mais é esse slide que você tá falando. Tá. esse slide. Aí a gente não consegue Então, diagnosticar isso ainda porque não. será, isso ainda será uma incógnita. E ouso dizer que essa bolinha aqui, daqui uns 10 anos, vai ter umas 50 siglas, porque cada dia a gente interpreta um pouco mais microbioma, mas é de micro-organismos que degradam enxofre. Normalmente é um peido Uhum, podre com diarreia, tá? Diferente da IMO. tá. Então, peido podre diarreico é daquele cabelo da Dona Florinda da década de 80, do salão de beleza, aquele cheiro de enxofre podre. Então, esse aqui é um ovo choco com diarreia, que é o mais clássico da ISO. Tá, porque e seria mais por exclusão, porque eu É? fiz uma paciente, eu fiz eu pedi o teste de SIBO e IMO para uma paciente que tem essa questão de distensão, gases, dor abdominal e essa inconstância de diarreia e constipação. E deu essa questão da SIBO e da IMO negativa. Então, mas olha só, nessa oscilação de bosta, cara, eu não fujo da sensibilidade ao glúten, sensibilidade ao trigo. Ela já está assim, ela já excluiu já há muito Quanto tempo? tempo. Ah, que ela passa comigo já vai fazer uns 10 meses. E tá fiel à dieta. Segundo ela, sim, né? Então, é que esse segundo ela, Sarinha, que a É. gente tem que pegar na orelha, porque o índice de safadeza, às vezes ela tem, não é ISO, ela tem safadeza. E essa Tá. safadezinha de comer de vez em quando, de achar que é esporádico, um dia que botou na boca, Ela tem bastante reação, principalmente com lácteos. E aí ela tá fazendo dieta FoodMap faz já uns 2 meses, agora eu quero fazer a reintrodução. Só que a oscilação, ela até melhorou da distensão, mas a oscilação da funcionalidade ali do intestino é o que não melhora. quem E sabe é, entra com o motility e ao invés de entrar com esse blend de kiwi e chia, entra com tupinambor. hum, Uma colher de sopa de tupinambor, pega aí na Motive Orgânicos, tu tá em Criciúma, né? tô. É, então, pede pra. Gente, olha só, a pessoa é tão psica que eu olho pra pessoa e eu lembro dela até de onde ela mora. Então, olha só. Tu fala com a Natália ali em Itapema, que ela te manda o Aham, tupinambur. tá. Vou Uma entrar em colher de contato sopa, então. ó, uma colher de sopa e usa 300 miligramas de motility. Eu acho que tu vai estabilizar esse cocô, Tá. tá? Enfim, vamos Olha só. tentar então. Obrigada, Tenta que vai querido. dar bom. Porque ela tem muita inulina. E aí, se por um acaso tu puder testar, usa um Floratil, que é o Saccharomyces boulardii, junto com isso. Que daí ele vai dar um volume de cocô e uma consistênciazinha melhor. O Floratil uma vez ao dia? Aham. Durante esse período, Tá. tá? Aí usa o Ali Floratil é de... aquele 200 miligramas? O de 200, pode ser o de 200, pode. Tá, Pode usar o Floratilzinho de 200. Com o tá. tupinambor e o motility, tá? E o Motility. Eu acho que o Motility agora ela não tá usando. Não, acho que eu nunca usei com ela. Eu já usei o Azafin, o Cubo, O cubo deve e ter ela ajudado demais na distensão dela. ajudou. Só que é aquela inconstância, talvez seja o efeito safadeza dela. Então, é que o efeito safadeza, ele é bizarro, cara. Isso aí a gente tem que bater no martelo e a pessoa tem que entender que a diarreia é derivada do que ela comeu naqueles dias anteriores.
Uhum, E é uhum, difícil, cara. É difícil porque eu sou um formador de opinião e eu sou vulnerável. Tipo, ontem eu cheguei em casa depois de 6 dias longe de casa. E é óbvio que quando eu saio é quando eles pedem uma pizza e tal. Porque senão o terror aqui, eu enlouqueço dentro de casa quando vem coisa errada. Aí eu cheguei ontem, olhei na geladeira, tinha um Tupperware com uma fatia de pizza. E eu perguntei, meu amor, é sem glúten? Ela falou, não. E ela falou, não, óbvio que o meu cérebro já deveria ter dito, não come. E o meu cérebro disse, não come. E aí eu fiquei na sala, tomando um vinho com a Hélida e tal, depois levantei, fui na geladeira e vai dar batendo uma larica. E aí a minha mão pegou o Tupperware. Daí a Melissa falou, não, papai! Mas a minha safadeza já disse sim. E, cara, eu sou um formador de opinião. Eu dou aula disso. E porque tava ali na geladeira, eu quase comi. Entendeu? E aí não comi. Mas assim, eu tô te contando a minha realidade, porque sim, imagina de um paciente, cara. Tu imagina de um sim. paciente. E eu saberia que hoje eu ia me cagar todo se eu comesse. Mas não comi. Então eu tô pleno, não me caguei todo, tá tudo certo. Mas se eu tivesse comido, eu teria frouxado o esterco. Porque pra mim é comer e cagar, Tá. tá? Aí eu fiquei assim, putz, aí a minha última esperança era que ela tivesse uma cibo, uma imo, porque Não, não. daí Para de talvez procurar essa, cabelo em ovo. Para de procurar cabelo em ovo. Para. Não é isso, tá? eu já pedi o coprológico, e no coprológico dela o que deu alterado foi a zonulina, Zolorina e, é dano epitelial. Ó, ela é, é a fada do glúten. e, Certeza. Ela e, deve ser e HLA-BP2 a deficiente amina, positivo. mas e as aminas biogênicas? Deu Deu alto? alterada, Deu alto? deu, Então deu, ela come, ela come, ela come. Come. Come trigo e tem proteína demais aí nessa dieta mal digerida, tá, tá? tá. Então tá, Uma coisa vamos me chama no tentar. privado aí que eu te ajudo mais, tá? Tá bom, querido. Obrigada, Valeu. boa Beijo. noite. Nada, boa noite. Delmo, eu tava atrás de você. Eu preciso que você faça uma aula pra mim. Esse dia eu pedi Gal, eu preciso que tu ache ele, Gal. É lá de Aracaju e tal, nananana. Fala comigo. Boa noite. Boa noite. Eu tava aqui até, eu preciso voltar lá para dar um oi para o Murilo, porque desde aquelas épocas que a gente conversava, eu acabei me intensificando ali em algumas produções e vai sair em outubro agora um livro que vai vir aquilo que a gente tava comentando sobre cabelo e intestino e a ideia exatamente do livro é essa, é a queda de cabelo se mantém no intestino. Com essa abordagem um pouco mais sistêmica da queda capilar. E você foi um dos motivadores aí, né? Você disse, olha, não tem nada ali na Dermato, o pessoal não publica nada. E eu disse, vou começar a pensar muito no tema. Então hoje eu já tenho dado algumas aulas ali em Ô, vamos fazer alguns uma aula institutos. comigo. Eu não posso fazer aula sobre queda de cabelo, porque senão nem eu assistiria, né? Mas eu posso, tu bota o tema assim, intestino e aí tu bota o que tu Cabelo. quiser, mas o meu tu bota do lado do intestino. Não bota queda de cabelo, por favor. Oh, mas vamos fazer, eu quero te ajudar a divulgar esse Show. livro. Show. Então, é o primeiro livro do Brasil com essa abordagem. Então, eu fiquei tentando pesquisar na literatura, não tem. Tinha um livro na Itália, e era muito. A pesquisa italiana intestinal é muito, muito, muito pouco. Eu achei muito pouco aprofundada. Então, não tem essa pegada sua aí intestinal muito forte. Então, assim, do livro deles para essa abordagem mais sistêmica que a gente conseguiu produzir, ficou muito bom, né? Tá bem Legal. aprofundado, E era uma das coisas que eu disse, eu preciso conversar com o Murilo, que eu preciso dar essa informação em primeira mão. Ó, deixa eu te falar. Você vai me mandar uma mensagem hoje para eu ficar salvo aqui no meu histórico. O meu telefone é aquele 619 9255. Já mandei a capa do livro. Então tá, pronto, mandou. Eu vou te chamar hoje ainda. Vou te chamar hoje ainda pra gente fazer esse lançamento gigantesco. Eu quero ser o seu megafone, tá? Porque você merece. E outra coisa, Murilo, o que é que você acha aí você não tá tendo, você consegue ter acesso a esses grupos de transplante de microbiota intestinal? Nossa, Então, e aí? tem Em um Minas colega. Gerais, né? Não, tem um colega que é o Alessandro, junto com o Bruno Zilber. Eles estão com um laboratório em São Paulo Hum, registrado, com toda a
o escopo de autorização perante a Anvisa e tal, né? Para fazer o transplante com uma pesquisa autorizada Então é em. diarreia crônica e clostrídio Então, ainda, não a conseguiu deles, expandir, né? não, a deles ainda é em Clostridium. Nossa, eu mandei uma paciente lá para Minas Gerais. Eu disse, não, é o jeito é você ir para Minas, porque eu já tinha tentado de tudo com ela. E ela tá tendo alergia a tudo, até o imunossupressor, pra você ver. É o extremo, assim. Ela é uma artrite reumatoide extremamente complexa, já fez cirurgia, porque começou. E assim, é fibromialgia, né? Então ela passa lá o dia com morfina, e eu já tava assim, não, você tem que pensar no transplante de microbiota, mas tentei ainda pedir o exame, eu disse, tomara que você dê positivo. Se desse uma calprotectina explodindo, né? Aí daria. Nossa, mas aí ele não pode, porque faz parte do artigo, ou faz parte dessa publicação da universidade, então tem que ser, nossa, é muito restrito Então, aqui. mas eu posso te passar o contato do Alessandro e aí tu troca uma ideia com ele. Talvez ele faça nela experimental, quem sabe, É porque porque o assim, dele a é coitada, privado. O dele é privado. porque assim, é índice, ela assim, já pensou em suicidar, então ela não aguenta mais a situação dela atual. Entendi. E eu fico ali, nossa, e eu sei ali que eu disse, "Olha, você tá com problema de encanamento ali, se a gente jogar, seu problema é encanamento completo, não tem jeito. Já tentou Já fiz aquela de terapia tudo. de hidrocolon terapia com água ozonizada? Ela fez uma época, melhora, mas depois ela volta. Ela já fez um bocado de coisa. Ela já fez aqueles clássicos, já fez hemoterapia, já fez ozonioterapia, Gente do céu. intrarretal. Ela já fez. E aí eu Tá. fico rodando para a direita e para a esquerda para Não, eu vou conseguir te passar o conduzir essa contato do parte. Alessandro, vou passar o contato do Alessandro e tu troca uma ideia com ele, tá? Ai, show, agradeço. Mas vou Valeu. mandar um oi lá para você. Manda sim. Então tá. Um Um beijo. abraço, Valeu, boa noite. abraço. Tchau, tchau. Gente, que dia de reencontros. Obrigado, gente. Vocês, obrigado pela confiança. Joana, Boa noite. boa noite. Então, eu sou aluna do curso de desmame do IBP. Que legal, Joana. Obrigado por você estar aqui. Eu sou novinha mesmo. Mas eu conheci você através de uma amiga. Então, dá para ouvir meu sotaque, sou francesa, mas me formei nutricionista no Brasil. E foi uma amiga nutricionista que estava fazendo curso de modulação intestinal com você e ela me emprestou o livro. Então foi um choque de realidade. Já. Eu falei, meu Deus, isso é incrível. Bom, eu li também o livro da Hermann Meyer, a relação cérebro-intestino também foi um divisor de água. Então, eu me formei na nutrição funcional com Gabriel de Carvalho. É por Que isso. bênção! Então você está em muitas boas mãos. O Gabriel É, é o professor dos professores. exatamente. E na questão do bicarbonato, eu uso bastante, porque justamente na França tem muitos gastroenterologistas, nutricionistas, que na verdade, nutróloga, hein, porque é meio complicado um nutricionista, como eu vou dizer, se expandir, ter uma visão integral na França. E encaminhada, tem, na verdade, enquadrada na questão da dieta, de cálculo de Ela é calorias. quase dietista, né? É É, o dietista. exatamente. E justamente ele indica de usar o bicarbonato quando você suspeita. Então, eu uso bastante. É verdade que rapidamente você está vendo a pessoa numa rota. Aí, se ela não se demora, já aconteceu uma paciente que me ligou, me mandou uma mensagem e falou: Doutora, eu posso tomar o café da manhã porque já são 4 horas, eu não arrotei. Bom, lá é anacloridria, não tem Se outro não jeito. arrota, porque não tem ácido, teoricamente, né? Porque a reação de Exatamente. contato com ácido daria o gás, né? Na verdade, é para confirmar, porque já todos os sintomas clínicos já indicam
que tem um desequilíbrio Perfeito. na questão do ferro também. Foi bom, é tudo. Enfim, era para dizer isso, então é um prazer, acompanhar essas aulas, estou aprendendo muito. E o que eu estou gostando justamente são esses detalhes que você tá dando, que faz uma diferença, porque alguma vez a gente fica lá meio perdido, tá vendo um montão de sintomas e tem dificuldade a relacionar. Então, eu estou gostando muito esse treinamento que você está dando Obrigado, meu justamente amor. para relacionar, para justamente entender, emitir hipótese e descartar. Não, não é isso, não é isso. Então, parece que é isso. Então, vou focar aqui. Perfeito, obrigado, Joana. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pela sua entrega aqui, né, de conteúdo sobre algo que não é da minha prática, mas é da sua. Eu fiquei muito feliz com a sua fala e acho que agregou para todos que estão aqui. E parabéns pela escolha, né? Parabéns por estar aqui falando esse português tão perfeito, né? Eu sei o quanto é difícil a língua portuguesa e obrigado por você colocar aqui isso e fazer parte conosco, estar aqui também hoje. Obrigado, viu? Pronto. Patrícia. Oi, boa Oi. noite, professor. Boa noite, meu amor. Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Professor, falando agora, já que a colega falou ali em IMO, falando em SIBO, que ela falou, né, das condições da paciente dela. O uso da procolaprida como um procinético Tá. seria para ativar esse complexo motor migratório, para ativar a motilidade. Cara, empurra pro furico o problema, né? Tá cortando. Oi? Então, assim, empurra pro furico o problema. É essa a minha interpretação sobre isso. Tu não tira o problema, tu empurra. Empurra pro furico. Vai cagar o problema. Então, assim, cara, eu acho que é tapar o sol com peneira. Acho que é algo que melhora a Sim. sintomatologia clínica, mas não corrige o problema. Né? Se o problema fosse solucionado com procinéticos, a gente não precisava comer daí, porque é só empurrar pra merda. Então, assim, não é só empurrar pra merda, tem que digerir, tem que absorver. Então, até que ponto isso pode influenciar na biodisponibilidade de nutrientes? Eu acho que é Uhum. isso que a gente tem que considerar. O que eu vejo, assim, que, vamos dizer que a intenção, no caso, que foi dita como intenção, é para, tipo assim, fazer com que esses movimentos, tipo uma fisioterapia, Então, né, mas para esses ativar essa movimentos musculatura. empurrarão tudo embora. E tu tem uma área absortiva. E se tá tendo super crescimento, é porque tem digestibilidade comprometida. Uhum. Então, assim, tu empurrar isso, cara, isso é feito, por exemplo, em criança com APLV, usando inibidor da bomba de prótons para empurrar para a criança não ter cibo. Cara, é uma coisa Uhum. que eu não consigo conceber, porque tu tem que ter uma área absortiva fundamental para uma criança crescer. Então, em um momento que a gente está vivendo de redução de motilidade por medicamento, aí usa outro para melhorar a motilidade, porque o outro medicamento mudou. Então, às vezes a pessoa está com cibo que ela está usando o análogo de GLP-1. Aí eu vou aumentar a Sim, motilidade, pode então assim, falar. aí eu vou ficar tipo enxugando gelo, usando mais um remédio que eu Uhum. uso outro, sabe? Então acho que é isso que a gente tem que repensar e recalcular a rota quando a gente pensa em promoção de saúde. Inclusive eu vi prescrições de, tipo assim, gengibre em altas doses para agir como um Secretagogo, processo. né? Oi? Como secretagogo procinético, é isso? Aham. Fitoterápico, no caso, né? É, mas aí a gente volta à máxima. Será que é esse, né? Será que é isso? Né? Será Uhum. que é empurrar? Né? Mas é. Você tem grau de maturidade de tudo que você já estudou para tomar suas decisões, e eu sei disso. Então bom ver os colegas aqui, vi a Silvana, É, vi a Dulce. todo Nossa, mundo. aí a El também fez comigo a primeira turma da gastroenterologia, coisa bem boa. Obrigado, meu amor. Nada, que agradeço.
Yael. Yael e o grande desafio. A Yael será a professora da certificação. Tchananana, já falei, tô nem aí. Ai, que nervoso. Oi, Muri. Ai, que Como você saudade. tá, meu amor? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Na verdade, eu só queria dar uma pequena contribuição, porque teve uma colega que falou do teste do respiratório. Quando a gente tem suspeita de bactérias que produzem sulfeto, né, o ISO, tem a clínica, como você bem falou, que é aquela diarreia mais explosiva, pútrida, com cheiro de enxofre, ovo podre. Mas, quando você faz o exame do teste respiratório, se você tem só o hidrogênio expirado, que é o mais fácil de você conseguir, né? Você vai observar muitas vezes uma linha que quase não sobe, tem um flat ali. Por quê? Porque essas bactérias que produzem sulfeto consomem o hidrogênio. Então, meio que tem ali uma coisa indireta que você suspeita que possa ser pela clínica, né, pelo quadro clínico, e também por essa curva que praticamente não sobe, porque essas bactérias consomem o hidrogênio, entendeu? Mas é isso aí. Ó, eu acho que isso daí vale US$ 1 milhão. Sabe quando que um gastroenterologista consegue ter um dado interpretativo como esse? Quando tem expertise prática de avaliar laudos. E de tanto bater o olho em laudos e chegar à conclusão de uma reprodutibilidade de algo que acontece, vai estudar o porquê. Por quê? Porque essa bagaça desses micro-organismos usam o hidrogênio, e aí ele faz linearidade, faz platô, mas platô embaixo. E aí isso Embaixo. E o paciente observar. tem sintoma, porque distende, porque produz gases, né? Só E isso. talvez tenha sido isso que tenha sido julgado ou interpretado pela paciente da colega lá de Criciúma, que ela disse, Murilo, será que pode ser isso? Porque, assim, ela é ainda subjetiva, mas balizada na prática clínica. É isso mesmo, show, lindo, Eliane. Top, Exato. top. Uhum. Viu? Por isso que você tem que dar aula. Por isso que você tem que dar aula na certificação, viu? Por isso. Obrigado, meu amor, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Boa Viu, noite. Sarinha? Ó, ajudou, né? A Sara tá feliz lá, ajudou sim. Oi, Adriana. Nesse caso dessa paciente, dessa diarreia explosiva, em cheiro, tal, sei o que você falou, o melhor é a neomicina? Não é que é a melhor, é que assim, são micro-organismos, mas micro-organismos não são tão. Como que eu vou usar o termo? Mutantes de que se adaptaram a N tipos de antibiótico. E esse tem sido um antibiótico pouco utilizado na última década, principalmente para intestino. Então acabou que com o uso, o advento da visitação médica com fluoroquinolonas para amplo espectro, para não sei o quê, papapá, nananana, acaba que as pessoas esqueceram do básico. Então, às vezes, pode ser um metronidazol, pode ser uma neomicina oral, para te variar o tipo de antimicrobiano para te ter mais assertividade. E é infinitamente mais barato, porque daqui a pouco, Adriana, terá um estudo randomizado, controlado, usando rifaximina com neomicina, rifaximina com metronidazol. Vai ter esse estudo, porque o cara vai ter que se render a isso para ter efetividade. Como já tendo agora um de fase 2 de rifaximina com NAC, com N-acetilcisteína. E o resultado sendo muito melhor do que só rifaximina. Por quê? Porque o cara tem uma patente, ele tem que gerar formas de uso, enquanto ele tem a patente. Isso é medicina baseada em evidência. Mas a gente tem que superar isso. Então eu jamais estou dizendo que ele é melhor, porque o que tem mais nível de Então, evidência essa em é a guideline opção, é a né? rifaximina, porque é quem está bancando os estudos hoje. Porque não existe mais patente Mas de neomicina, não existe mais patente. quem nunca usou a rifa, eu posso estar usando a rifa mesmo. Mas a Se rifaximina a talvez não vai pessoa nem não funcionar tiver. para isso. Tá. Talvez tu vai ter que ter uma coisa concomitante a isso. Eu ouso dizer que a metformina oral vai funcionar absurdamente. Sem ser XR. Absolutamente não XR. A E Baratex, a fora do Cis. horário e no intervalo de comida, não junto com a comida. É exatamente, para fazer saturação nas tripas. Para saturar nas tripas. E depois de 6 dias saturando nas tripas, ela muda o microbioma quase todo. Tá. E nesse caso
do seu colega, que comentou da paciente dele, que é bem difícil o caso, até acho que calha com o que a gente falou na parte da tarde, né? Com a neuromodulação, né? De repente, com a TMS, Então, a talvez seja uma neuromodulação, coisa eu acho que ela. legal. E os testes genéticos, né? Porque, de repente, ela pode ter alguma coisa aí que não está sendo vista cruzando alguma coisa, né? Eu não sei se ela já fez, mas ela é uma boa candidata. Então, eu acho que a hora que ele me mandar a mensagem aqui, a gente vai conversar um pouco mais. Mas eu penso que essa neuromodulação nessa paciente em específico, com tanta clínica e com pensamento suicida, eu acho que é fundamental, sabe? É, Acho que vai ajudar fundamental. demais, tá? Obrigado, Ah, meu amor. obrigado. Ana, Gente, a essa é Adriana deve estar fácil. fritando, porque ela tá comigo desde as 3 da tarde. Ela já tá há mais de 5 horas O hoje. tá aqui, a gente tá assim, animadérrimo ao mesmo tempo, né? Mas tá Porque vai ajudando, Adri? aprender Tá fechando um quebra-cabeça? muito. Já vem desde o estroboloma, assim, bem, já vem desde a modulação intestinal, né? De fazer, e a gente vai colocando. Eu não coloquei totalmente na prática como eu queria, mas agora eu estou entrando muito com a modulação. Que bom, meu amor. Mas eu não estava fazendo os testes, então por isso que eu quero ter essa coisa para poder cruzar ver o Vai que, dar que é melhor certo. estar pedindo, para não pedir também tanta coisa à toa, né? E se pedir Então, coisa demais e fica caro, e aí, né, não aplica. Mas show. exato, Tu sempre vai ver esse bom senso meu, sempre. Eu sempre vou pontuar, né, alguma coisa mais exato, importante, menos. Porque eu acho que no final da história sempre fica caro, mas a ideia é que se fique caro, mas com aplicabilidade prática, sabe? Porque senão não dá. Obrigado, não, viu? eu estou colocando isso porque eu quero colocar na saúde da mulher como um todo, né? Então, É isso. mudar, tentar prevenir essas doenças todas que a gente vê que já não tem, que amputa tanta coisa, né, das mulheres. Vai dar Então, vamos certo. ver o que Vai dar certo. A mulher já sofre demais, né, com oscilação hormonal. é. Beijo. Obrigada, Murilo. Nada. Agora eu tenho aqui Maria Regina e depois a Érica. Oi, Murilo. Oi. Murilo, primeiro eu queria te agradecer pela aula, né? Dizer que foi muito proveitoso e foi um prazer muito grande. E eu só queria te perguntar uma coisa, sobre o material você disse que vai liberar para a gente. Só que eu estou em dois grupos seu, um que é Murilo, professor Murilo, e o outro que é da Semana BNG. Você Tu vai chama a liberar em Gal. qual A grupo? Gal, a Gal vai, ela deve ter mandado mensagem e tal. Chama ela e pede que aí eu vou mandar esse material para ela aqui, tá? A Esse Gal? aqui é um, esse aqui é um material que a gente disponibiliza para todos que estão na certificação, que estão no trabalho. Cara, mas eu tenho zero problema em entregar para todos que querem esse conhecimento e tal, eu não tenho apego com nada disso. E eles vão Sim. disponibilizar esse material aí, tá É, tudo, eu tá? agradeço também por Por isso, nada, né? irmão. Por nada, tá tudo Tá? certo. Era só Tá? isso. Obrigada, viu, Por Murilo? nada, Muito meu amor. Por obrigada. Boa nada. noite. Chama, ó. O grupo que tu tiver, tu diz assim, ó, o Murilo falou que ia dar esse material. E eu vou mandar e eu tenho zero apego e tá tudo certo. Ah, Beijo. está bem, então. Obrigada. Valeu. Tchau. Nada. Érica. E depois Reinaldo. Oi, Érica. Não ativou ainda, meu amor. Vê. No cantinho embaixo vai ter um microfoninho aí. Clicou nele. Aham, Aí, agora deu. foi. Murilo, não sei se você lembra de mim, eu fiz o nível 2 em 2022 em Brasília. Eu Ah, tava naquela que tá grávida em Brasília o sem saber, Ebermeyer. tomando cerveja com você. Pois é, voltei passando mal de Brasília sem entender nada, estava grávida. Minha filha fez 3 anos agora. E aí eu dei uma migrada, né? Eu saí dessa parte de emagrecimento que eu tava, e agora eu tô na saúde da mulher. E recaindo como tudo, dei uma afastada pela maternidade, né? Como tudo, intestino e essa coisa, microbiota intestinal, microbiota vaginal. E aí eu queria saber de você. Eu não fiz após pela maternidade. Se você tem algum curso assim que já linka essa questão da microbiota vaginal. Eu sei que a gente não pode, né, fazer uso Tá, mas de. assim, ó, vamos lá. Saúde da mulher. Em Sim. 2026, eu me dediquei a isso. Chama Uhum. estroboloma.
Tu vai falar com a Gal, vai dizer assim, Gal, eu quero adquirir a certificação estroboloma inteira. Não tem nada Ok, mais direcionado para a saúde da mulher do que essa formação. Ela é bizarra. perfeito. Ela é inacreditável. Tem uma entrega que cada encontro de 4 horas é uma pós, cara, uma coisa enlouquecedora. Há um compromisso muito Ótimo, grande das pessoas que estão ótimo. na certificação com o conteúdo. Quem é da certificação, eu não preciso fazer propaganda de coisa minha, pelo amor de Deus, mas assim, Não, é algo Murilo, eu que. te conheço, fica Então pronto, tranquilo. pode comprar, pode adquirir de olho fechado. E assim, Tá. fala com a Gal que tu já é aluna antiga e tal, que ela vai conseguir uma condição Uhum. ali pra ti bem legal. Fiz o E tu nível 1 em Maceió. Eu moro no Pernambuco, mas fiz em Maceió. Pronto, e tu vai ter certeza que valeu a pena, assim, dá pra maratonar. Se tu pegar só a parte de endometriose, depois a parte de fertilidade, aí tem uma parte de câncer de mama, tem uma parte de pele, a parte de pele Uhum. é incrível com a Natália Marques e com a Eliane Tagliari, tem uma aula do Jacobsen que é surreal, tem uma com a Luísa Volpe de lipedema, que é incrível. Muito bom. Tu vai amar. A saúde Tá, é a mulher, é a mulher, é as tripas e mulher. É isso, tá. tá? Obrigada, viu? Era isso que eu Nada. precisava. Eu tava Pronto. perdida sem saber muito, Não, mas é isso. tu tá no Obrigada. lugar certo. E assim, eu jamais faria essa propaganda do jeito que eu tô fazendo se eu não tivesse certeza da entrega que tá sendo feita Não, na certificação. claro. E eu Tá? precisava desse direcionamento. Obrigada, viu? Por nada, meu amor. Beijo. Tchau. Tchau. Reinaldo, Fala, pronto? Murilão. Tudo Oi, bem? Murilo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Eu também sou um desses que acompanha, inclusive, sobre o estroboloma, né? Eu sendo ginecologista, só 47 anos de gineco, aprendendo o estroboloma, mantendo a endometriose lá, sensacional. E agradecer a aula só, e que quarta-feira você vai estar em Americana comigo aqui. Ai, que legal, que Top! bom, com certeza. Eu já fiz Vamos até o estar junto. check-in. Vamos estar Que junto, bom, que cara. bom. Eu vou levar uma cocosita menina para você deixar lá no seu consultório. Não mereço, mas agradeço, que ele fala mineiro. Obrigado, obrigado. Com certeza vai ser um dia incrível aí. Obrigado, viu? Beijão, beijão para você. Valeu. Sempre você é o cara que mora no ventrículo esquerdo nosso. Obrigado, 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 Tudo gente. de bom. Obrigado. Bom, depois dessa mensagem aqui, eu encerro com vontade de chorar aqui de felicidade. Obrigado mesmo, Reinaldo. Obrigado a todos, gente. Obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho. Kátia, hoje nós fofocamos sobre você. Eu conversei com a Lu hoje, então falamos bem de você, com certeza. A Kátia de Londrina tá aqui sempre. Um beijo, meu amor. Obrigado a todos, gente. Obrigado a todos que eu não referi o nome aqui, mas sempre é muito bom estar junto com vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança e obrigado por fazerem parte dessa família aqui, que é uma família incrível de compartilhamento de conhecimento, de experiência e de promoção de saúde. Beijo. Fiquem com Deus.